Tudo bem, gatonas e gatões? Hoje é o vídeo 2 numa série de vídeos a respeito de mindset sobre empreendedorismo. E esse vídeo, para mim, é muito importante porque eu acho que nós, em geral, as pessoas têm uma percepção extremamente distorcida a respeito das suas potencialidades, das suas habilidades e também a respeito de como funcionam talentos. Então, essa questão de talento... Oi, meu amor, Ana Maria, tudo bem? Essa questão de talento é muito importante porque quando você não conhece os seus, você acha que você não tem nenhum, que você não consegue fazer nada, que você não consegue ter sucesso porque você não consegue fazer nada para ninguém. E também você tem menos noção do seu poder, você tem menos noção das suas ferramentas, e isso afeta uma série de coisas. Então é extremamente importante que a gente se conheça. E aí eu gostaria de explicar um pouquinho o que é talento. Talento é qualquer coisa que você faz com facilidade e bem. Agora, todos nós temos talentos ou habilidades. Por quê? Porque todo cérebro já nasce com algumas características prévias, não é? Então, você já é uma pessoa mais que tem um talento matemático ou linguístico, até por questões de como o seu cérebro funciona. Tudo bem, Geralda? Então, parte dos talentos vem da nossa genética mesmo. Então, é muito comum que na mesma família você veja os mesmos talentos, as mesmas características. Só que outra parte do nosso talento vem das escolhas que a gente fez ao longo da vida. Porque as escolhas repetitivas viram o quê? Elas viram hábitos. E os hábitos viram talentos. Então, vamos ver quais tipos de coisas podem ser consideradas talentos. Por exemplo, inspirar as pessoas. Saber inspirar as pessoas é um talento. Não é todo mundo que consegue fazer isso. E aí eu vou listando algumas habilidades e vocês observam se vocês acham que vocês têm essas habilidades. Administrar o tempo é um talento. Tem gente que consegue fazer 10 milhões de coisas e dar conta de tudo. Capacidade de visualizar o futuro. Isso pode parecer meio esquisito, mas uma das sequelas comuns para quem sofreu trauma é não conseguir imaginar que o futuro possa ser diferente do presente. Então, tudo bem, Anne? Então, a capacidade de vislumbrar um futuro é um talento e não é todo mundo que consegue fazer. E pessoas como coaches e terapeutas que trabalham com a mente humana vão confirmar. Tem gente que realmente tem esse talento, tem gente que não desenvolveu. Capacidade de lidar com o fracasso é um talento. Tem gente que fracassa, continua, não desiste de si. Ouvir é um talento junto com empatia. Capacidade de ouvir em silêncio, que envolve conseguir ter contato com opiniões contrárias à sua, conseguir administrar a sua ansiedade de cortar a pessoa, de falar, não, você está errado, não, mas não é assim. Tudo isso é talento também. Persuadir, conseguir usar argumentos para ter um poder sobre as pessoas e conseguir persuadi-las a fazer o que você quer, o que faz sentido para você, é um talento. E algumas pessoas têm isso extremamente desenvolvido. Me falem se vocês se identificam com algum desses talentos e se vocês acham que vocês têm. Outra coisa, planejar. Planejamento é um talento. Você conseguir pegar um projeto grande, quebrá-lo em pedacinhos, fazer um passo a passo, organizar a sequência de acordo com prioridade, isso é um talento. De repente você faça isso. Você faz isso? Negociar. Tem gente que em todos os ambientes que elas vão, você percebe que a pessoa sabe negociar, ela sabe fazer proposta, ela sabe argumentar, ela sabe conseguir o que ela quer. Ensinar ou treinar é um talento. Tem gente que começa a explicar as coisas, os outros já entendem. E tem gente que quando começa a explicar as coisas, fica mais confuso ainda, né? Então, se as pessoas buscam você para explicar algumas coisas, então pode ser que você tenha o talento de ensinar.
Entusiasmo é um talento, gente. Por quê? Porque não é todo mundo que consegue se manter num estado alto de energia praticamente o tempo inteiro. Agora, eu tenho certeza que vocês devem conhecer pessoas, ou de repente vocês são assim, que estão sempre com energia boa, a pessoa sempre leve, a pessoa sempre empolgada em fazer as coisas. Isso é um talento, nem todo mundo consegue fazer isso. Networking é um talentão. Então, networking, você conseguir conversar com outras pessoas, fazer toda essa interação social, é um talento. E agora eu vou falar um talento que parece que não é um talento, mas é um talento, porque não é todo mundo que consegue fazer. Relaxar. Por que não é todo mundo que consegue fazer? Porque você relaxar envolve você ter um certo domínio dos seus pensamentos, de forma que se você está no seu tempo de ócio, por exemplo, você fica no seu tempo de ócio. Você não fica com a mente visitando todas as coisas que falta fazer, todos os erros que você cometeu no dia, todas as coisas catastróficas que podem acontecer no futuro. Então, relaxar, conseguir estar no agora e se fundir no momento é um talento, não é todo mundo que consegue fazer. Liderar é um talento, né? Liderar, conseguir inspirar as pessoas a desenvolverem o melhor delas. Tudo bem, Ana? Oi? Isso é um talento, né? Você conseguir delegar aquilo para a pessoa que vai conseguir dar conta, que vai fazer com que ela se estimule a alcançar um nível mais alto do seu próprio padrão. É um talento. Comunicação. Saber comunicar as coisas de um jeito que seja facilmente entendido, de um jeito que a pessoa entenda aquilo que você pretendeu comunicar, é um talento. E às vezes a gente sente que, putz, eu tenho alguma coisa para falar, mas eu não sei como pôr em palavra. Mas tem gente que consegue explicar. Até me perguntaram no YouTube esses dias se eu fiz curso de oratória, eu nunca fiz. Mas eu tenho esse treco da comunicação, né? Que eu consigo explicar as coisas. Organização, tá aqui um talento que eu ainda estou desenvolvendo, gente. Aí vocês me falam, vocês têm organização? Sabe aquela pessoa super organizadinha? Ela coloca tudo em categorias diferentes, com cores diferentes. Pô, gente, esse é um puta talentão que eu super vou desenvolver. Estou no caminho de desenvolver, mas eu tenho muita admiração de pessoas que são naturalmente organizadas. Inovar. Inovar é um talento, porque inovar envolve você enxergar aquilo que você não vê ao seu redor, enxergar algo na sua imaginação e fazer aquilo acontecer. Tudo bem, Beatriz? Iniciar as coisas é um talento, porque tem gente que tem muito talento para começar um projeto, mas tem gente que tem muito talento também da consistência, da disciplina, do trabalho a longo prazo para fazer acontecer. Mas o iniciar um projeto, de repente você sempre falou assim, eu sou uma péssima pessoa, porque eu inicio várias coisas, não termino. Calma, você está vendo o copo meio vazio. Você inicia as coisas. Tem gente que nem inicia. Então vamos conhecer melhor como é que a gente... o que é talento. E aí eu vou falar as vantagens da gente conhecer o nosso talento. Talento da liderança e comunicação, Anne, a gente desenvolve. Lembra que eu falei no início do vídeo que talentos são hábitos que vieram de escolhas repetitivas ou de tendências genéticas? Mas em grande parte você pode ter a tendência genética e não treinar o negócio regularmente. Então a liderança, a comunicação, tudo isso a gente desenvolve. Fitness, saúde e fitness, você ter toda aquela mentalidade de saber o que é saudável para o seu corpo, de conseguir manter as rotinas, é um talento, é extremamente fácil para algumas pessoas, extremamente difícil para outras pessoas. Idioma estrangeiro, é um talento linguístico, é um talento de conseguir imaginar diferentes pontos de vista e sistemas de pensamento. Isso não é todo mundo que faz. Então, quando você consegue aprender um outro idioma, você não está aprendendo uma tradução ao pé da letra do seu idioma materno, não. Você está incorporando um outro sistema de pensamento, porque dentro do idioma também vem uma visão cultural da vida, conceitos que de repente não existem no português, mas ao desenvolver a capacidade de falar vários idiomas, você tem essa capacidade de imaginar sistemas de pensamento diferentes. Empatia. Quantas aqui de nós, filhas e filhos de narcisistas, têm a capacidade de se colocar no lugar do outro e sim sentir a dor do outro, até demais.
né? E aí a gente descobre que, opa, essa empatia é muito legal, mas vamos dar uma, né? Vamos estabelecer uns limites, porque ela também me drena. Mas é um talento. Você não consegue fazer uma série de trabalhos se você não tiver a capacidade de se colocar no lugar do outro. Tomada de decisão. Sabe aquelas pessoas que tem um monte de informação acontecendo? Ela, não, faz assim, faz assado. E a pessoa é efetiva no que ela faz, ela consegue chegar ao X da questão. Tomada de decisão é um talento. Habilidades com computadores, com computação. Tá aí outra coisa que eu realmente não desenvolvi ao longo da minha vida. Fora as questões técnicas básicas para lidar com o que eu faço. Mas tem gente que, muitos adolescentes e crianças de hoje em dia têm esse talento porque desde pequenininha ela já mexe no celular, mexe no computador e tem isso muito mais desenvolvido do que pessoas às vezes mais velhas, né? Análise, a capacidade de pegar um monte de informação e daquilo você extrair informação, né? Extrair uma conclusão, isso é um talento? Fora isso, diplomacia é um talento. Você saber lidar com situações talvez difíceis em grupo, de forma que a comunicação seja pacífica e efetiva com todas as pessoas envolvidas. Então aqui eu dei alguns exemplos de talento, eu queria dar bastante para vocês verem se vocês se identificam com alguma coisa ou não. Mas tem muito mais talentos. Inclusive, se você quiser saber exatamente quais são os seus talentos, eu recomendo o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que é do Marcus Buckingham e do Donald Clifton. Então, o nome é Descubra Seus Pontos Fortes. Ele vai ter um teste que você faz e você consegue saber exatamente quais são as habilidades que você tem bem desenvolvida. Outra forma de você descobrir quais são as habilidades que você tem, eu particularmente, eu gosto dessa forma, eu uso bastante com as minhas clientes, é você simplesmente perguntar para as pessoas que amam você, que estão perto de você, o que elas identificam como sendo suas 3 maiores qualidades, suas 5 maiores qualidades. Gente, esse exercício é um fenômeno, porque quando a gente sai perguntando para as pessoas que nos amam essa pergunta, a gente recebe muitas respostas e depois a gente vai olhar a lista e a gente percebe que é tudo igual. As pessoas usam sinônimos dos mesmos conceitos. Todas as pessoas que falam sobre os meus talentos falam de inteligência, determinação, criatividade, carinho, com palavras diferentes. Então é muito interessante, muito válido entender o que as pessoas enxergam em você que você não enxerga. Porque devido aos nossos traumas, a gente tem muitos pontos cegos, que são partes de nós mesmas que os outros veem, mas que a gente não vê, né? Então saiba que você tem talentos sim, e que as outras pessoas sabem quais são esses talentos, inclusive se você perguntar para elas, elas vão falar. É muito gostoso a gente receber essas respostas, para ver como é coerente as respostas também, né? E aí, o que é interessante a gente descobrir? Já que todo mundo tem talentos, talentos são que nem superpoderes. A partir do momento que você sabe que você tem eles, você pode ativamente usá-los. Então, é legal a gente pensar sobre talentos mais ou menos como Harry Potter. Vocês assistem Harry Potter? Já viram os 1000 filmes do Harry Potter? O Harry Potter e os amigos dele lá, eles não tinham todos habilidades mágicas, mas eles não tinham que ir para a escola lá para estudar, para desenvolver. Então, é isso, gente. Os talentos de vocês têm esse processo, não exatamente de desenvolver, porque eles já estão desenvolvidos, também tem a questão de desenvolver, mas tem o saber usar. Porque eu fiz aquela lista, né? Eu falei para vocês aquela lista e eu não dei exemplos de como que a gente usa e como pode ser poderoso a gente saber dos nossos talentos. Então eu vou dar alguns exemplos. Mas assim, as vantagens da gente conhecer o talento é que a gente consegue se apaixonar por a gente mesma. É muito gostoso você perceber que você tem algumas habilidades que são realmente mágicas e que você não imaginava que você tinha, porque você não tinha uma boa autoimagem. E quando você percebe essas habilidades, e você percebe que quando você se empodera dessas habilidades, as pessoas percebem o seu poder. Porque o seu talento é mais desenvolvido do que a pessoa que não tem aquele talento. Então você consegue se apaixonar por si mesma, por todas as características que você tem. E quem não está precisando de um pouco de amor próprio, né? E outra coisa é que conhecer os seus talentos faz com que você consiga relaxar e confiar no seu processo.
De que forma? Vou dar alguns exemplos pessoais. Antigamente eu tinha medo de perder as forças nas minhas conquistas. Hoje em dia eu sei que eu não tenho esse medo de perder as forças, porque eu tenho o talento da determinação. Já teve muitos casos no passado que era para eu ter terminado de fazer algo, né, tirado algo da minha vida e eu continuei. Então até demais, digamos, esse talento. Hoje eu consigo relaxar, porque não interessa o obstáculo que eu enfrentar, eu sei que eu não vou desistir. Então você deu para sacar como baixa muito o nível de ansiedade da pessoa? Outra coisa, eu não tenho medo nem de dor e nem de fracasso, mas hoje em dia eu não tenho medo de dor nem de fracasso. Por quê? Porque eu tenho a capacidade de ressignificar. Ressignificar é quando você pega algo que te causa dor e você decide, não, peraí, eu vou enxergar isso de outro jeito. Deixa eu mudar o ângulo. Ah, desse jeito me serve. Então, eu tenho um hábito que é meu, que se vier um obstáculo e eu achar que minha vida está desmoronando, eu decido na hora, não, 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 isso aqui é para o meu crescimento, eu sei que quando eu chegar do outro lado, eu vou estar mais desenvolvida. E eu faço isso automaticamente. Chegou o baque, já na minha cabeça eu começo a ressignificar. Então, hoje eu sei que eu tenho isso, eu não sabia isso no passado. E aí eu achava que a dor ia me derrubar. Hoje eu sei que a dor não me derruba porque eu aguento dor. Eu aguento dor e eu ressignifico. Não tenho medo da opinião dos outros, porque eu tenho o talento do foco. O que é o foco? Você coloca a viseira, você tem em mente o seu objetivo, você vai. Vocês já ouviram aquela historinha do sapinho, que tem um campeonato de sapinhos todo ano, e eles têm que escalar uma... Não sei o que eles têm que escalar, é um pau, alguma coisa. E aí teve um sapinho que ganhou nesse campeonato, e quando foram perguntar para ele, quando foram, né, descobrir como que ele ganhou, porque afinal os outros sapinhos, quando eles escalavam, as pessoas lá de baixo começavam a gritar: você não vai conseguir, você é muito fraco, olha ele tentando lá, você vai cair, você vai cair, você vai cair. E os sapinhos iam caindo, ouvindo as opiniões dos outros. E aí quando foram perguntar lá pro sapinho, nossa, como que você conseguiu chegar no topo? Descobriram que ele era surdo. Ele não conseguia ouvir a opinião dos outros. Então o foco faz isso com você. Você se torna surda e cega para coisas que não estão alinhadas com o seu objetivo. Então dá para sacar como dá para relaxar se você quiser fazer alguma coisa que é tabu ou que os outros não entendem. Quando você tem o foco, você pode de boa, você consegue ignorar os outros. Outra coisa, antigamente eu tinha muito medo de fazer live. Né? Eu queria os vídeos pré-gravados, que eu pudesse editar não sei o quê. Aí eu me dei conta que não, eu não tenho que ter medo de live, porque eu tenho o talento de improvisar. Né? Eu tenho o talento de fazer a coisa espontaneamente. Inclusive, comigo é até o contrário. Às vezes eu sou melhor no espontâneo do que no programado. Mas a live, putz, pode dar medo para muitas pessoas. Meu Deus, você vai estar lá na frente das pessoas conversando com elas na hora, mas acontece que está alinhado com o meu talento em particular. Então, gente, depois de eu ter falado essas coisas, eu queria perguntar para vocês. Vocês se identificaram com algum talento? Quais são os talentos com os quais você se identificou? Ou quais são os talentos que as pessoas costumam falar para você que você tem? Você já conseguiu sacar o quanto a gente consegue se apaixonar por nós mesmas quando a gente conhece as nossas ferramentas, os nossos superpoderes? Então deixem suas respostas nos comentários. Eu quero muito saber o que vocês sabem a respeito de si mesmas, né? E para vocês que estão no canal de YouTube, se você curtiu o vídeo, dê um like. Se você achou que ele foi útil, então compartilhe, pode ser útil para outra pessoa. Inscreva-se no canal, a gente continua o bate-papo. Nos próximos dias eu vou falar um pouco mais a respeito de mindset para empreendedores. Hoje a gente falou a respeito da parte de se conhecer, conhecer seus superpoderes para você conseguir encarar o empreendedorismo com confiança de que você tem as ferramentas, tá? Vamos ver o que vocês falaram aqui de bom? Então, gatona, você que falou que você precisa ainda aprender a valorizar, a se valorizar e valorizar as qualidades. Conhecer os nossos talentos é uma excelente forma da gente aprender a se valorizar. Porque você fica não só incrédula e maravilhada com o que você tem, como você começa a perceber que todas as pessoas têm coisas. Aí você sai na rua olhando para as pessoas meio que se perguntando, caraca, o que será que ela consegue fazer? O que será que ele consegue fazer? Pode ter a mais absoluta certeza, todas nós temos talentos. Então,
Por hoje é só. Amanhã tem mais. Um beijinho para vocês. Me falem se vocês querem alguma coisa específica para eu fazer mais conteúdo, tá bom? Tchau, até a próxima live.